Dando sequência em nossa atividade, exercício 8. Ele fala o seguinte: assinale a alternativa que representa a forma fatorada do produto entre os números x² mais 10x mais 25. E depois x² menos 10x mais 25. Aí tá muito fácil. Molezinha, vamos lá. Então, três termos, ou seja, um trinômio. É um trinômio. Se é um trinômio, copia o sinal, aqui é mais. Copia o sinal, aqui é menos. O segundo termo sempre positivo ao quadrado, o segundo termo sempre positivo ao quadrado. Se aqui é mais, é o quadrado da soma. Se aqui é menos, é o quadrado da diferença. Vamos colocar dentro do radical e verificar se ambos saem do radical. Esse sai do radical, ok. Raiz quadrada de 25 também, porque é um quadrado perfeito. E aqui é a mesma coisa, também é 25. Então aqui é o quadrado da soma. X mais 5 ao quadrado. E aqui vai ser o quê? X menos 5 ao quadrado. E aí ele pergunta o quê? Assinale a alternativa que representa a forma fatorada do produto entre os polinômios. Ah, o produto. Então, o que é o produto? Produto é o quê em matemática? Multiplicação. Acertou, meu amigo. Produto, né, é vezes a multiplicação, ou seja, a primeira situação minha é o quadrado da soma. Então, basta eu pegar o x mais 5 ao quadrado vezes quem? O quadrado da diferença, x menos 5 elevado ao quadrado. Quem que é a situação aqui? Letra A. Só isso. Só isso. Muito simples. Cai no Saresp, na ETEC, na AP. Todo mundo tem condições, eu já falei. Tem condições de tirar uma boa nota. Só que precisa estudar. Por quê? Ver eu fazendo parece ser fácil. Se você não pegar para fazer, você não vai sentir dificuldade do exercício. Simples assim. O exercício 9 é uma proposta diferente. Porém, vocês têm condições. É aquilo que eu falei. Né? Tem que ver o Alô, Zé lá, meu irmão? Oi aqui. Tem que ajeitar a casa, parceiro. Senão fica difícil. O senhor não se propõe. E aí? O senhor tem alguma objeção em relação a isso? O coração está tranquilo? Hã? Não, acho que você quer sair, né? Faz essa, meu irmão. A próxima você vai sair, tá? A próxima você vai sair. Continua aí. Então, no próximo exercício ele fala o seguinte. Vou dar um zoom aqui, porém vocês já têm aí. Qual é a forma fatorada da expressão algébrica que representa o perímetro da figura a seguir? Ou seja, primeiramente, você tem que ter em mente o que é perímetro. O que é perímetro? Fala para mim, meu irmão, já que o senhor está aí. Perímetro, o que é perímetro?
Fala para mim o que é perímetro, parceiro. Não, isso aqui é uma figura geométrica. Eu quero saber o que é perímetro. Não, isso daqui é uma figura geométrica. E o que é? Qual que é a condição do perímetro? Fala para mim. O senhor sabe sim ou não? Condição do perímetro? Isso. Eu sei. Não sabe, né, meu irmão? A senhora olhou? A senhora sabe? O que é perímetro, amiga? Não sabe? O que é perímetro? Perímetro desses bagulho. Não, não tem nada. X ali, ó. Qual que é a condição do perímetro? A ponta? Ponta do quê? Não, a ponta é vértice. Não, o número coeficiente. Perímetro é os números quadrados. Perímetro não é a soma, é a soma de números? Soma de todos os lados da figura geométrica. Não. Condição é, o que é perímetro? É a soma de todos os lados da figura geométrica. Soma, você tem que somar todos os lados. Então vamos começar a situação. Se eu pegar esse lado, ele falou que vale 24. Mais quem? Mais o 4. Esse outro lado aqui. XA ao quadrado. Mais quem? Vamos ver quem está ali embaixo. 6 ao quadrado. Mais 4x. Aí, ele fala o seguinte. Ele quer a forma fatorada. Do jeito que está ali. Olha lá. Eu tenho na resposta alguma coisa do jeito que está lá? Não, não tem. Está em forma fatorada. Então é o seguinte. Eu tenho 4 termos. 4 termos. Licença, professor Maria Borba. 4 termos é um polinômio. Então eu posso verificar alguma coisa aí. Como eu tenho 4 termos, ó, o que acontece? Ó? Aqui eu tenho A ao quadrado e aqui eu tenho A ao quadrado. São termos comuns. Pode ser que eu vou organizar isso daqui assim, ó, x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Mais quem? 4x mais 24. 2 a 2. Quem que eu tenho em comum? Eles são múltiplos. Aqui, ó, a princípio aqui. Aqui é o A. O A, aí é o A ao quadrado. Certo? O A ao quadrado, ele é comum. Então, eu coloco ele em evidência. A ao quadrado vezes quantos dá XA ao quadrado? X. Mais A ao quadrado vezes quem dá 6A ao quadrado? 6. Então, ok. Aqui deu para eu resolver assim. Agora, entre 4x e 24, o que eu tenho em comum? Eles são múltiplos. São múltiplos de 4. Certo? Ambos são múltiplos de 4. Então, vou colocar o 4 em evidência. 4 vezes quantos dá 4x? X, ou 1x. 4 vezes x, 4x. Eu volto aqui. 4 vezes quantos dá 24? 6. 4 vezes 6, 24. Eu volto aqui. Será que tem alguma coisa nesse sentido lá? Vamos verificar. Tem alguma coisa? Ah, ainda não, mas o que faltou? Agrupar ainda. Ó. Olha lá. Esse é igual a esse. Eles são semelhantes. Então vai ficar x mais 6 vezes quem? O que sobrou para nós? Ó? O A ao quadrado mais quem? Mais 4. Aí agora provavelmente vamos ter alguma coisa desse tipo aí. Olha lá. X mais 6 ao quadrado mais 4. X mais 6
Aqui x mais 6, a ao quadrado mais 4. Então, qual que é a alternativa? Letra A. Então, tem que ter a dimensão do que vai fazer. Um exercício que cai no Saresp, cai na ETEC e cai na AP. Tem condições. Muito simples. Dez. Vamos lá. Um dos fatores da forma fatorada mais reduzida do polinômio. 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais 6 ao cubo menos 8 à quinta mais 10 à oitava. Um dos fatores de forma fatorada mais reduzida do polinômio. Notem aí, em relação aos coeficientes, ou seja, os números, eu tenho quem? O 4, o 6, o 8 e o 10. Certo? Ambos são múltiplos de quantos? 2. Então, quem que eu vou pôr em evidência? O 2. Muito simples. Depois, quem que eu tenho lá? Que é comum? Opa, aí o gato pula, hein? Senhor, tá acordado, a Bíblia tá com o olho aberto. Por Deus, senhor, tá acordado. O olho vermelho é sobre Não, senhor, aquele... coceira no olho? Coceira? O olho está coçando? Não, também. Não, tava coçando sim, senhor. Então vamos lá. Você quer outro também? Você quer outro também? Ah, ó. O coeficiente, ambos são múltiplos de 2. Coloquei o 2 em evidência. Aí eu tenho A ao quadrado, A ao cubo, A à quinta e A à oitava. Eu tenho em comum nos 4 elementos. Quem? O A. Quem que é o menor grau? O 2, que é A ao quadrado. Então, quem que eu coloco em evidência? O A ao quadrado. 2A ao quadrado vezes quem dá 4A ao quadrado? 2. Porque 2 vezes 2 dá 4 e A ao quadrado vezes 1 aqui, que seria 2 vezes 1, eu volto aqui. Ok? Menos 2 vezes quantos dá 8A à quinta? 2 vezes 4. 2 vezes 4. Ah, não, é aqui é o 6.
Exatamente. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 3A. Por quê? Não tem nada, o grau é 1. 1 mais 2 dá quantos? 3. Olha ele aqui. Eu vou tirar o 1 daqui, porque não tem necessidade. Tá? Porque quando não tem nada é 1. Depois, aqui é mais, tá? Pois é menos. 2 vezes quantos vai dar 8A quinta? 4 e 3. Isso, ó, o cubo. Por quê? 3 mais 2, ó. 3 mais 2, 5. 2 vezes quantos dá 10 a oitava? 5. A sexta. 6 mais 2, 8. Então, a forma mais reduzida, quem que eu coloquei em evidência? O 2A ao quadrado. Então, qual que é o fator mais reduzido nesse caso? É o 2A ao quadrado, que seria a letra D. Então, muito simples. Para vocês verificarem que vocês têm condições de estar fazendo exercício. Chega aqui na prova? Sim, segunda-feira, meu irmão. É na segunda já? Sim. É louco. Você tem recuperação? Você tem recuperação, senhor? Primeiro o senhor faz a prova, depois pensar em recuperação, né, meu irmão? Não, vai ter, não vai. Tem que estudar ainda, senhor? Hã? Sim. 11, vamos lá. Qual é a forma fatorada reduzida do polímero? Aqui, violento, hein? Então eu tenho o polinômio 7x quadrado, y ao cubo, z à quarta, menos 21, y à quarta, z à quinta. Em relação aos coeficientes, ambos são múltiplos de quantos? 7. Ambos são múltiplos de 7. Então quem que eu vou pôr em evidência? O 7. Gabriel, deixa eu te perguntar, ele melhorou nessa aula? O nosso amigo aí, vira e mexe, ele dorme um pouquinho. Não, senhor. Mas, Tá acordado aqui. mas assim, ele está desenvolvendo as atividades, mas precisa melhorar mais. O pai dele quer saber. Eu também, né, senhor? Ela passa. Precisa melhorar um pouquinho mais. Tá fazendo, comigo, né? Os outros eu não sei, mas comigo ele faz atividade, vira e mexe, eu tenho que chamar a atenção dele, que ele gosta de dormir. Ele gosta de dormir um pouquinho de vez em quando, mas aí chama a atenção. Então eu vou colocar isso pra ele. Isso pode colocar aqui, eu acho que ele não está dormindo direito em casa. Tudo bem. É uma realidade, meu irmão, o senhor sabe. O senhor viu? Em relação ao coeficiente, o 7 e o 21 eles são múltiplos de 7. O x quadrado, eu não tenho x aqui. Então não tem termo comum, eu não vou colocar o x em evidência. O y, ele já tem termo em comum. Aí eu vou verificar quem que é o menor grau. O 3. Então eu coloco o y ao cubo em evidência. O z à quarta e z à quinta, eles são comuns. Porém, z à quarta e z à quinta. 4 é o grau menor. Então eu coloco sempre o menor grau em evidência. Vezes. 7 vezes quantos dá 7? 1. Aqui eu não tenho x, não está em evidência, então eu vou colocar o x quadrado. Y ao cubo vezes quantos dá y ao cubo? Se eu colocar o y aqui, ó, 1 mais 3 dá 4, aqui é 4.
Não, é 3. Então, quem que eu coloco aqui? É 1, exatamente. Z a quarta vezes quem dá Z a quarta? 1. Todo número vezes 1 é sempre ele mesmo. Tudo bem? Mais. 7 vezes quantos? É menos. Vai dar 21. 3. Aqui é menos, tá? Coloquei o mais errado ali. 3 vezes 7, 21. Y ao cubo vezes quantos dá Y à quarta? Y. Não tem nada, é 1, ó. 1 mais 3, 4, eu volto aqui, ó. Z a quarta vezes quantos dá Z a quinta? Z. Então vai ficar assim, ó. 7y ao cubo, Z a quarta, vezes 1 vezes x quadrado vezes 1 dá x quadrado, menos 3y de Z. Qual que é a alternativa semelhante? Letra B, né? Letra B. Certo? Estou calmo. Tá copiando ou tá conversando? Tô esperando a senhora. ninguém é obrigado a pegar uma estátua, não. Quer que coisa? Vou esticar pra onde? Pra cá? Não se esquece, Márcio, tem que imprimir lá o bagulho. Doze, vamos lá. Estou calmo. É o último? A última é 13. 13. Então vamos para finalizar isso daí. Que hora que bate 5? Bati 1h20. 1h20? Então vamos ajeitar a casa que tá tendo. Tem DPL, senhor? Boa, meu irmão. Isso aí. Tô gostando de ver, hein? Assinale a alternativa que indica o resultado da expressão algébrica. Vai lá avisar o pai dele já, que quer. Nossa, cuzão. Ô, senhor, pegaram aqui, senhor.
Acha não é pra mim não. Visual. Eu juro por Deus. Meu Deus do céu. Não conheço tudo. A mais B. Não dá pra ficar assim não, senhor. Ai, É isso, senhor. o senhor vai sair? Levanta, que você vai ver. A mais B vezes A menos B. Mais 2AB mais 2B quadrado. Aqui, ó, se nós verificarmos aqui, A mais B vezes A menos B, isso daqui nos remete a quem? É vezes? É produto. É mais? É soma. É menos? É diferença. Então nos remete a quem? Produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença nos remete a quem? A ao quadrado menos quem? B quadrado. É isso aí. Produto da soma pela diferença é isso aqui. Certo? Não vai copiar? Não, não vai não, senhor. Não, o senhor falou que não vai copiar. Ah, eu falei pra ele que não é pra copiar. Senhor, ô senhor. Ô senhor, eu falei que não é pra copiar. Eu falei, e aí? Senhor, ele falou pra mim que não é pra copiar só. Ah, para, senhor. Ah. E a hora que eu terminar aqui, eu vou visualizar o seu caderno. Tá? Mas, senhor, eu já fiz. Senão o senhor vai sair. Tudo bem, eu vou visualizar. Tendo todas as resoluções, tá ok. Senão nós vamos sair e vamos conversar ali. Eu já fiz o negócio. Mais 2AB mais 2B ao quadrado, quem que eu tenho em comum aqui? Em relação ao coeficiente, o 2 e o B. Ok? Coloco 2B em evidência. Aqui vai ficar 2B vezes quem dá? Mais 2B vezes quem? B. Tudo bem, TI? Essa daí é a última? Eu acho que é. A do quadrado? Não, acho que ela vai também. A do quadrado? Não quero Tava no caderno, filho, lá na aula. não sabia. Ó, vamos lá aí. Aí é o seguinte. Eu fatorei, mas eu cheguei na resposta. Então, o que eu tenho que fazer? D vezes A mais B? Não, não dá para fazer isso. Então, mas a grupo só termo semelhante. Eu tenho termo semelhante, hein? Foi minha amiga Vitória que falou. Tem o termo semelhante? Vamos lá, ei, silêncio. Tem sim. Tem A e B. Ah lá? Tem B? Eu tô no buraco. Tem A e B? Aí aqui é o seguinte. Aqui eu não consigo fazer nada. Então, o que acontece? Beleza. Eu coloquei em evidência aqui? Coloquei. Só que não me resolveu em nada.
Então, eu vou voltar e verificar se eu consigo encontrar alguma coisa que forneça. Não, senhor. Coloca só... Não tem problema, só colocar embaixo. Ah, o louco. Ah, beleza. Então, você vai voltar aqui. A ao quadrado menos b quadrado mais quem? Você vai aplicar a distributiva de novo, você vai voltar lá em cima. 2ab mais quem? 2b quadrado. O que acontece nisso daqui? Olha lá. Ó. Esse b quadrado, eles são o quê? Semelhantes. Semelhantes. Então eu vou agrupar esses dois termos. Aí vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais 2ab mais quem? 2b quadrado menos 1b quadrado dá quantos? 1b quadrado ou b quadrado. Eu tenho alternativa lá? Tem alternativa? Não, não tem. Só que isso daqui nos remete a quem? Nos remete a quem isso daqui? O primeiro termo, copia o sinal. O segundo termo, que sempre positivo ao quadrado. Então, nos remete a quem? Quadrado da soma. A mais B ao quadrado. Tenho lá? Ou ele desenvolveu? A mais B? Tem. Letra I. Então, nos remete ao quadrado da soma. Então, nesse exercício, você tem que saber todas as propriedades, senão você não consegue. Senão você não consegue. Vamos que eu preciso fechar o último. Falta 9 minutos. Essa é qual? Essa é 10? Não, essa. 12. É a 11. Essa é a 12. Agora é a 13. 13. Tem 13. O exercício 13 é um exercício que caiu na VUNESP. Olha lá. Ou seja, é uma faculdade do Estado. Vários cursos. Você vai fazer a faculdade, você não vai pagar nada, porque VUNESP é do Estado. Tem federal também, que você não paga nada. Mas são faculdades que são bem conceituadas, faculdades renomadas. E para você entrar numa faculdade, você tem que ter muito conhecimento. Se você não tem conhecimento, como que você vai fazer uma VUNESP? Você não sabe um exercício desse aqui? Entendi. Tem condições, amiga. É só a senhora focar. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Qual é o valor numérico de A ao quadrado mais B quadrado? Onde A mais B é igual a 5 e A vezes B é igual a 2. Ele dá isso aqui, ó. A ao quadrado mais B quadrado. Se ele tivesse dado isso aqui, ó, aí ia ficar fácil. Por quê? Porque isso daqui eu sei que é o produto da soma pela diferença. Isso daqui não é o produto da soma pela diferença. Por quê? Porque aqui é mais. Aqui é mais. Então, é o seguinte, como tem o A vezes B, o que eu posso estar fazendo aqui? Colocar o A vezes B em evidência. Será que sai alguma coisa? A vezes B vezes quem dá A ao quadrado? A? Não, B, A, B. É, mas aí o que acontece? Se eu... Oi? Não, pensando que eu tenho AB, porque eu vou ter que chegar em algo assim, ó. A mais B, que eu vou substituir por 5, e A vezes B, que eu vou substituir por 2. Então, eu tenho que chegar em algo nesse sentido. Tem que chegar em algo nesse sentido. Certo?
Então, se eu fizer isso, existe alguma possibilidade, se eu colocar um AB em evidência, existe alguma possibilidade de chegar em A mais B? Porque AB vezes quem dá ao quadrado? Na verdade, se eu colocar o AB, o A vezes A é A ao quadrado, mas aí nós vamos ter o quê? O B quadrado, aqui não é AB quadrado. Não dá. E aí? Aí não tem condições. Eu tenho que verificar outra situação. Tem que verificar outra situação. Então, o que acontece? Ó? A ao quadrado, B ao quadrado. Então, tem que lembrar que isso daí é o produto da soma pela diferença. Como é mais, eu também posso trabalhar em algo relacionado ao quadrado da soma. Qual que é o conceito do quadrado da soma? É A mais B ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, copia o sinal. Duas vezes quem? Primeiro termo vezes segundo termo. Olha lá, segundo termo sempre positivo ao quadrado. O que acontece? Se eu fizer isso daqui, ó, pegar o A ao quadrado mais B quadrado mais AB. Eu consigo chegar em algum conceito aqui? Sim ou não? Não? Consigo ou não consigo? Não? E aí? Não. O AB, ó, querendo ou não, vai dar para eu substituir por 2. Só que aqui o que acontece? Ó? Eu tenho essa situação aqui. E agora? Olha lá. O que acontece? Ó? Eu sei que o quadrado da soma, quando eu vou desenvolver, dá isso aqui, não dá? A mais B vale quantos? 5. Então, se eu tirar esse A mais B e colocar 5 e elevar ao quadrado, A ao quadrado mais quem? 2 vezes AB. Quem que é AB? 2. Mais B quadrado. O que é 5 ao quadrado? 25. A ao quadrado mais 2 vezes 2? 4. Mais B quadrado. Vou pegar esse 4 e passar para o outro lado da igualdade. Lá ele vai ficar o quê? Negativo. Ao quadrado mais B quadrado. 25 menos 4 dá quantos? 21. Ao quadrado mais B quadrado. E aí, o que ele pergunta? Olha lá. Qual que é o valor numérico de A ao quadrado mais B quadrado? Cheguei na resposta? A ao quadrado mais B ao quadrado dá quantos? Cheguei. Então, tem situação, para vocês terem noção aí, que é um exercício de VUNESP. Porém, você tem que saber muito conceito. E você tem que começar a formalizar as estratégias. Nós tentamos, de início, colocar em evidência, não deu certo. Ali, se fosse produto da soma pela diferença, seria menos, também não ia dar certo. Ao quadrado, aí você tem um mais ali, e um B quadrado. A tentativa que nós fizemos é o quadrado da soma. O quadrado da diferença eu não ia fazer, porque não tem nada com menos aqui. Então, eu tentei algo relacionado. Vai dormir, meu irmão? Tô vendo. Então, A ao quadrado, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB. Como eu peguei, eu sei que A ao quadrado, ele falou que valia 5, eu substituí por 5. E o 2AB, 2. 2 vezes 2, 4. Passou para o outro lado, ficou negativo.
É a única solução. Não tem outra. Então, letra D. Ok? Difícil? Ah.